Calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano é muito mais fácil do que você imagina. A exemplo do que acontece em diversos momentos da geometria analítica, eu vou usar um recurso sagaz da geometria plana. Quer saber qual é? Vem comigo que eu te mostro. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e nessa aula eu vou mostrar para você o quanto é fácil se chegar à fórmula da distância entre dois pontos. Você vai ficar tão impressionado que corre o sério risco de dispensar a fórmula e usar todo o raciocínio aqui imposto, porque é muito fácil mesmo. Nós vamos considerar dois pontos A e B desenhados no plano cartesiano. Vamos partir do princípio que, conhecidos os pontos, são conhecidas também as suas coordenadas, a saber, x de A, y de A, x de B e y de B. Como vamos fazer para chegar à distância entre esses dois pontos, que eu desde já caracterizo como uma distância D? É muito fácil. Tudo que eu preciso fazer é desenhar um triângulo retângulo que tenha estes segmentos de reta como a sua hipotenusa, como eu vou mostrar para você em destaque laranjinha agora. Tendo desenhado o triângulo que você vê em destaque laranja, a hipotenusa é caracterizada como a distância desejada. Quem faz o papel de cateto deste triângulo são justamente as variações da abscissa e da ordenada. Essas variações nós temos facilidade de exibir. Basta fazer o valor final menos o valor inicial. Isso que chamamos de delta x. X de B menos x de A. Da mesma forma, nós podemos falar de y de B menos y de A, o que caracteriza o nosso ΔY. Pelo teorema de Pitágoras, você vai poder dizer que aquela distância que faz o papel de hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Se você quer apenas a medida da distância e não da distância ao quadrado, basta você extrair a raiz quadrada dos dois lados. Tendo extraído a raiz quadrada dos dois lados, você fica com uma expressão, a princípio, muito grande. A distância vai ser igual à raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado. Há como reduzir se você meramente expressar x de b menos x de a como ΔX ao quadrado. Y de b menos y de a como ΔY ao quadrado. É claro, tudo isso debaixo de uma grande raiz. Eu tenho certeza que você achou muito mais fácil do que você imaginava chegar à fórmula da distância entre dois pontos desenhados no plano cartesiano. Agora, para não perdermos a oportunidade desse encontro, eu vou resolver 3 exercícios para você com a aplicação dessa fórmula. Ou não. De repente, pelos conceitos estudados, você vai ver que a fórmula pode, em muitos momentos, ser acelerada ou até mesmo dispensada. Vamos nessa. O ponto A tem coordenadas 2 e 2. E o ponto B tem coordenadas 7 e 6. Como o propósito do cálculo da distância é fazer com que aquele segmento se torne a hipotenusa de um triângulo retângulo, eu vou calcular os catetos desse triângulo retângulo. Vamos nessa? Veja como fica fácil. Esse ΔX vai ser igual a 5. Basta você fazer 7 menos 2. Este ΔY ele vai ser igual a 4. Basta fazer 6 menos 2. Você conhece desde já as medidas dos catetos. Para você calcular a tal distância entre os pontos A e B, basta você dizer que essa distância ao quadrado tem que ser igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Este d ao quadrado vai ser igual a 16 mais 25. Este d ao quadrado vai ser igual a 41. A distância d desejada é igual a raiz quadrada
de 41. Nós utilizamos o conceito e não a fórmula. Poderíamos usar a fórmula, é evidente, e chegaríamos à mesma resposta. Mas vamos para um outro exemplo. O propósito desse exemplo é mostrar posições variadas para o segmento de reta cuja medida você precisa calcular. Neste caso, este segmento ele tem uma inclinação sutilmente diferente do exemplo anterior. De qualquer modo, eu vou desenhar o triângulo retângulo que tem por hipotenusa a distância que eu quero calcular. Vem comigo. Depois de termos dado destaque ao triângulo retângulo laranjinha, cuja hipotenusa coincide com a distância que a gente quer calcular, a nossa próxima missão é definir o tamanho de cada um desses catetos. Considerando A, o ponto inicial, B, o ponto final, nós vamos tratar este ΔX como sendo x de B menos x de A. 6 menos menos 1, isso vai ser igual a 7. O nosso ΔY vai ser calculado como y de B menos y de A. Menos 1 menos 6, esse nosso ΔY vai ser igual a menos 7. O que pode parecer curioso, porque eu estou trabalhando com o tamanho de um segmento de reta. Então, nós deveríamos usar não menos 7, e sim 7 por retratar o módulo, o tamanho de um segmento. Como a gente estudou que o d ao quadrado vai ser igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, o fato de exibirmos ainda o menos 7 respeita o final menos o inicial, como deveríamos fazer, com todo o cuidado, e vamos acabar elevando tal medida ao quadrado, aquilo que era negativo, passa a ficar positivo. D ao quadrado vai ser igual a 49 mais 49. Este valor de D ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 49, e repare que eu não efetuei o produto, porque eu quero calcular a raiz quadrada, tanto de um lado quanto do outro. A raiz quadrada de D ao quadrado vai dar D. A raiz quadrada de 49 vai dar 7. E a raiz quadrada de 2 eu vou me permitir deixar indicado. Tudo bem? Então eu tenho um outro exemplo para finalizar essa aula para você. Eu tenho certeza absoluta que você pensou em duas outras posições particulares. Se o segmento de reta que eu tenho por extremos A e B estivesse desenhado na vertical, eu poderia usar a fórmula ainda? Com toda certeza, mesmo que ele tivesse desenhado na horizontal. A vantagem é que quando ele está desenhado na horizontal, quando os meus pontos A e B têm a mesma abscissa, algo na fórmula vai ser deveras encurtado. Se eu tivesse com os pontos A e B desenhados na mesma horizontal, eles teriam a mesma ordenada. Se eles têm a mesma ordenada, essa diferença vai ser igual a zero. Mas eu faço questão de mostrar isso para você numericamente falando. Vamos lá? O valor do x de B é igual a 3, menos o valor do x de A também é igual a 3. Tudo isso vai ser elevado ao quadrado. Mais o y de B, que é igual a menos 2, menos o y de A, que é igual a 5. Tudo isso vai ser elevado ao quadrado. Nós vamos ficar com uma distância D igual a 3 menos 3 vai dar 0 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado. Foi tudo que restou desse trabalho. Essa distância, como a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, diz o módulo deste número, coincidiria com aquele cálculo módulo de menos 7, isso é igual a 7. Tudo ok? Você viu como o uso da fórmula pode ser dispensado ou você pode fazer o uso dela de modo inteligente. Senhoras e senhores, foi um prazer inenarrável estar na sua presença. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações.